Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do país que você tiver, a gente está entrelaçado e interligado agora mesmo. Eu sou a Gabriela, para quem não me conhece, e hoje a gente vai vir compartilhar sobre um assunto que interessa a todo mundo. Se você está entrando agora nesse vídeo, esse assunto te corresponde. Seja você de que idade for, de que sexo for e de que país for, tá? A gente vai falar sobre as gerações e você vai se identificar e saber a qual você pertence. A gente vai falar da geração Baby Boomers, da geração X ou X, da geração Y, da geração Z ou Zeta e também da geração Alpha. Todas essas pessoas que estão aqui agora, você mesmo que está aqui agora, pertence a alguma geração dessa e você vai saber quais são as características, qual é o ano que pertence a cada geração e o que corresponde em mentalidade, espiritualidade, na vida que você teve. Sempre aqui é tudo ligado à espiritualidade, tá? Então presta bem atenção nisso que a gente vai compartilhar agora, que você vai se identificar e vai falar, nossa, eu sou dessa geração. Até quero que você deixe aqui no comentário depois, tá? Qual é a sua geração e se realmente você pegou tudo isso da geração que te corresponde. Também, cada pessoa dessas gerações que eu tô falando, tem pessoas especiais, tá? Que vieram com missões e com dons. E hoje a gente vai compartilhar sobre as gerações para você já ficar preparado e saber as características e tudo demais. Eu quero primeiro agradecer a todos do membro do clube, tá? Do clube de membros do canal. Teve muita gente que entrou agora e eu quero dar as graças a vocês. Eu vi cada um de vocês, tá? Eu conheço já cada um de vocês. Graças por se unir a nós. Aqui somos todos seres em evolução espiritual, no despertar da consciência, expansão da consciência, sempre trocando informação e conhecimento e muito amor e muita luz. Então eu quero agradecer desde já, porque eu já vi que teve muita gente nova que entrou, e eu deixo o meu beijo, o meu amor para vocês. E todos que já estão também, que eu conheço cada um, vocês sabem que a gente se fala todo dia. E vamos que vamos. E vocês que estão aqui no canal também, que eu conheço todos. Os que estão sempre, eu conheço todos, tá? Vamos começar a compartilhar esse tema que é super interessante. A gente vai começar a falar, tá, da geração Baby Boomers, que são a geração das pessoas que nasceram entre 1940 e 1960. Então, se você nasceu dentro desses anos, você faz parte da geração Baby Boomers, que são o quê? São as pessoas que sobreviveram ou que nasceram após a segunda G, tá? Mundial. Então, quais são as características dessas pessoas? Essas pessoas que sobreviveram, né, que nasceram aí, né, nesse período de tempo, são pessoas que elas não viveram a vida, elas não conheciam, não aprenderam o que é nessa época, tá? O que é viver a vida, elas sobreviveram. Então, o que mais importava para essa geração era sobreviver, tá? Era o mais maravilhoso do mundo. Não almejavam grandes coisas, não podiam ter sonhos, porque estavam constantemente preocupadas em sobreviver, em formar a sua família, em cuidar da sua família, em sustentar a sua família. Então elas não tinham ainda mentalidade e nem nenhum conhecimento sobre muitas coisas do universo, sobre espiritualidade. Nessa época foram introduzidas muitas religiões,
como se fosse para apoiar as pessoas dessa geração que acreditassem em algo, em um mundo melhor, em um futuro melhor, porque elas só faziam sobreviver, tá? O que aconteceu com essa geração? Essa geração só pensava em trabalhar para ter onde morar, o que comer, sustentar a família, e puseram toda a esperança e todo o sonho que elas tinham na próxima geração, que é a geração X ou X, que nasceram entre 1960 e 1980. Então, a geração Baby Boomers pôs toda a sua expectativa e todos os seus sonhos, que seria o quê? A nova geração, a geração da esperança, que foram os seus filhos. Já que nós já temos que passar pelo pior, pela reconstrução, os nossos filhos terão maiores oportunidades, serão mais felizes, mais prósperos. Só que com a mentalidade do quê? De ter que trabalhar muito, de ter que estudar muito para ser alguém na vida, para ter oportunidades melhores do que as pessoas dessa geração tiveram. Então era obrigatório você estudar muito, você fazer uma universidade, porque tudo que não conseguiram ser os seus pais, você teria que ser, porque supostamente o mundo estaria muito melhor e reconstruído para você aproveitar essa oportunidade e tudo seria mais fácil. Calma aí que tem muita coisa para falar. Eu vou separar primeiro pelas gerações, tá? Essa geração X que foi posta toda a esperança, né, dos seus pais, muitos não conseguiram alcançar esse sonho que os pais tinham, porque o mundo realmente não estava fácil como eles pensavam que ia estar. Então, mesmo muitas pessoas que trabalharam, estudaram, fizeram muitas coisas pela cobrança, pela promessa que eles tinham que ser de trabalhar, estudar, para poder seguir sustentando a família, criando uma família, mas com uma posição melhor, com oportunidades melhores. Então, a regra dessa geração era o quê? Você trabalhar, constituir uma família e poder conciliar o trabalho com a família, mas não ser uma pessoa realizada. Então, quem nasceu na geração X continuou fazendo a mesma coisa que os pais, só que de uma maneira mais suave. Então, toda essa esperança que também os pais puseram neles, eles passaram para a geração Y, que são os seus filhos, que nasceram entre 1980 e 1995. E o que aconteceu com a geração Y? Eles também vieram já com uma carga, com uma cobrança muito grande. E seguiu na mesma sequência de ter que trabalhar, só quem trabalhasse e só quem estudasse ia ser uma pessoa bem-sucedida, que o trabalho estava em primeiro lugar, tá? E que depois viria a família. Tanto que muita gente deixou a sua vida pessoal e os seus sonhos de lado para poder realizar aquele sonho que foi implantado pelos pais, que foram o fracasso dos seus pais. Então eles tinham que alcançar e superar as expectativas que cobravam deles. Eles tinham que ser muito melhores do que os pais foram, porque até os avós eles viam como uma pessoa fracassada, que não lutaram, que não almejaram grandes coisas, que se conformaram com a vida que tinha. E a geração Y veio um pouco perdida,
porque tinha já aquela confusão dentro de si entre o que eu gosto de fazer e o que eu devo fazer. O que eu devo fazer é estudar muito, ser o melhor que eu puder na minha profissão, porque eu tenho que escolher uma profissão, e viver também, porque já veio com aquela sensação de falar, eu não posso só trabalhar, eu não vim só para trabalhar. Isso já fizeram os meus pais, que não foram felizes. Isso já fizeram os meus avós, que perderam a vida inteira. Então, essa geração Y veio com a vontade de viver, de conciliar o sonho pessoal com o sonho profissional. Muitas dessas pessoas conseguiram alcançar quando não se cobraram tanto e não se submeteram tanto à expectativa e os sonhos que a família, que as gerações anteriores puseram neles. Então, muitos conseguiram trabalhos que não estavam de acordo com a mentalidade das gerações anteriores, tá? Muitos foram ser artistas, DJs, outras profissões totalmente diferentes do padrão que era de antigamente, de que você tinha que ser um médico, um advogado, trabalhar em algum órgão público. Essas eram as expectativas das gerações anteriores. Eles não viam outras portas e outras oportunidades. Só que eles não conseguiram, a maioria, alcançar a realização financeira, porque muitos se dispersaram e foram somente pelo lado pessoal, de tanta cobrança que tiveram da família por ser o melhor estudante, o melhor trabalhador, de atingir um nível financeiro melhor do que os anteriores. Então, muitos se perderam pelo caminho porque não souberam conciliar o lado pessoal com o lado profissional. Depois veio o quê? A geração Zeta, ou Z, que são os filhos da geração Y, tá? Ou Y. A geração Zeta, ou Z, que nasceram entre 1995 a 2010. Esses filhos, essa geração, eles vieram ainda com a cobrança de ser muito bom, de superar a expectativa dos pais, porque os pais tinham se confundido e se perdido entre o lado profissional, por tanta cobrança que você só podia ser uma boa pessoa, você só era bem-sucedido se escolhesse certos caminhos, e entre não alcançar esse lado também. Então, a geração Z veio muito acomodada, porque os pais não queriam lidar com a decepção de ter um filho que não suprisse a expectativa como os pais não supriram. Então ele tinha que ser magnífico em alguma coisa, mas já não importava a profissão. Se fosse a melhor bailarina, ou se fosse o melhor DJ, ou se fosse o melhor relações públicas, o melhor ator, o melhor cantor, os padres já não tinham essa cobrança em relação à profissão. Podia ser o que quisesse, mas que fosse bom de verdade. E também os pais da geração Z não se importavam com o lado emocional. A pessoa tinha que ser boa, tá? Tinha que ser boa no que fosse, porque os padres achavam que todo lado afetivo, de amor, de carinho, de cuidado, supriam eles. Então, que eles se destacassem pelo menos no que fizessem. Essa foi a geração Z, que ficaram super acomodados pela super proteção dos pais, porque os pais já estavam cansados de tanta cobrança que tinham tido, que tinham que dar aquele apoio e aquele conforto para os filhos não sofrerem as cobranças que já tinham sofrido. Então aceitavam
qualquer tipo de profissão, mas que a pessoa fosse boa no que fizesse. Depois veio a geração Alfa, que foram as crianças que nasceram a partir de 2010. São umas crianças que elas não têm nenhum tipo de cobrança em relação a elas, que os pais já não têm esse tipo de cobrança. Você tem que ser isso, você tem que ser a melhor ou o melhor nisso, porque já foram vendo e vivenciando que esse tipo de cobrança não funciona. Então, essa geração alfa, elas estão acostumados a ter mais apoio, mais amor, mais compreensão e não serem tão cobradas. Mesmo porque durante esses anos, tá, entre a geração Z e a geração alfa, o mundo foi mudando muito, o sistema foi mudando e os pais foram despertando. Então, de acordo com a espiritualidade também, tudo é mais fácil para essas crianças alfas que chegaram a partir do ano de 2010. Muitos chegaram de 2009 para 2010, tá? Muitos dessas pessoas que eu tô falando, alguns têm a influência entre as duas gerações, tá? Porque pegaram o final entre o começo da outra. Então, às vezes não sabe separar a influência que pega da geração Y para a geração Z ou da geração Z para a geração alfa. Eu vou explicar direitinho aí para vocês, tá? Então, vamos começar a falar. Os baby boomers, que são os que nasceram de 1940 a 1960, então, que foi o período pós-G, né, mundial, eles valorizam muito o trabalho, se preocupam em construir patrimônios, que é muito importante, porque eles tinham que construir, reconstruir, então isso ficou muito incrustado nas suas crenças, tá? Totalmente. Se preocuparam por ter uma carreira profissional estável, mesmo que permanecessem no mesmo trabalho a vida inteira, eles não almejavam mais, eles almejavam ter aquela estabilidade, tá? Eles podiam trabalhar numa fábrica toda a vida, até se aposentar e até morrer, mas eles precisavam dessa segurança e dessa estabilidade. Podiam não estar feliz, não era o que gostava, mas esses eram os valores da geração baby boomers que eu tô falando. São muito disciplinados, tá? E mais resistentes a mudanças. Então, se aparecesse outro trabalho melhor, eles não mudavam. Eles continuavam ali naquele trabalho de toda a vida, porque sabiam que aquilo ali trazia o sustento para eles, que aquilo ali eles não iam perder. Era como a estabilidade era o mais importante. Inclusive no relacionamento, eles não mudavam de relacionamento, não separavam, mesmo vivendo infeliz toda a vida, porque era o que eles estavam acostumados e valorizavam e prezavam, a estabilidade. E eles valorizavam também o senso coletivo, então era muito importante o que todo mundo pensava, a vizinha o que vai pensar, minha prima, minha tia, meus amigos. Então, eles não aguentavam mais estar numa relação, mas eles ficavam até o fim. Ou até um morrer, ou até acontecer alguma coisa. Porque eles também se importavam muito com o que os outros iam pensar. A família, os amigos, até gente de fora. Que não importava nada, mas eles se importavam. A geração X, que foi de 1960 a 1980... ainda apresentam algumas características como a busca pela estabilidade profissional também, disciplina e respeito. Ainda tem isso muito forte dentro de si, tá? Tudo que foi passado pelos pais, eles ainda replicam os mesmos sentimentos. Mas já apoiam a ideia de curtir
de curtir a vida, de fazerem o que gostam, então já tiveram mais liberdade de escolher as suas profissões. Você quer ser o quê? Eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser administrador de empresas. Eles já puderam escolher o que eles gostavam de fazer, mas ainda com certo pudor. Porque se a família fosse toda de advogado, tinha que ser advogado. Se a família fosse toda de médico, tinha que ser médico, porque já facilitava a estabilidade financeira e profissional. Alguns, tá? Não foram todos. A maioria seguiu por essa parte. Se já tinha uma profissão fixada na família, seguiram fazendo o mesmo, apesar de não ter nada a ver com eles. E muitos foram buscar outros caminhos, porque foi nessa época que abriram outros novos empregos e que não tinham antes. Então muitos arriscaram e deu certo. Mas não foi também por amor. Eles juntavam tudo, tá? Não faziam nada por prazer, por ser feliz. Tinha que ter ali uma estabilidade financeira e profissional envolvida. Eles também tiveram mais liberdade em tudo, que é a geração de 60 a 80, e flexibilidade. Eles já não eram tão duros e tão metódicos como seus pais, tá? Menos senso coletivo, eles já não importavam mais o que diziam nem a família, nem os amigos, nem a sociedade. Eles já não viviam para agradar os outros, eles buscavam sim os seus sonhos. Eram mais competitivos, então se você decidisse ser um advogado, você tinha que conhecer pessoas, entrar numa boa empresa, ter um bom trabalho. Eles se importavam sim, muito, tá? Com isso. Tinham que ser muito bons no que faziam, mesmo que fosse um trabalho fora do normal, mas tinha que ser o melhor naquilo que fizessem. Eu quero ser DJ, eu tenho que ser o melhor DJ. Eu quero ser um advogado, eu tenho que ser o melhor advogado. Eu quero montar uma padaria, eu tenho que montar uma boa padaria. Então, eles também seguiram em busca da realização pessoal e profissional. Eles tentaram juntar essas duas coisas, tá? Agora a geração Y ou Y, que é de 1980 a 1995. São os famosos millennials, que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, tá? Foi a época da globalização e da informática. Então, essa geração já nasceu com a informática, com a globalização. Eles são flexíveis às mudanças, não são tão metódicos, não seguem tanto uma regra só, eles vão se adaptando às mudanças em todos os sentidos. Eles gostam da inovação, dos desafios e da transformação, porque eles nasceram nessa época, que nas épocas anteriores não tinha nada disso. Eles são mais questionáveis, eles não aceitam porque sim, porque o pai ou as outras gerações, ou porque foi ensinado assim. Não, eles se questionam, mas por que tem que ser assim? Mas por que eu tenho que gostar disso? Eu não gosto disso, então eu não quero fazer. São muito questionadores. Eles gostam de ousadia, tá? E de mudar padrões. Então, se eles acham que a mãe ou o pai deles ou os avós não funcionou de uma certa maneira, eles não têm nenhum receio de tentar de uma outra maneira. Eles são totalmente mutáveis, tá? Eles não se importam realmente se a experiência anterior foi boa ou foi ruim. Eles vão fazer o que eles quiserem. Eles se preocupam também muito com causas sociais e com o meio ambiente. Foi quando começou tudo isso dos animais, de proteção aos animais, ao meio ambiente. É essa geração aí, tá? A geração Y. Eles são muito imediatistas, eles não têm paciência de conseguir ou conquistar nada a longo prazo.
Eles vão, apostam numa coisa e tem que dar certo agora ou em um curto espaço de tempo. Senão eles não têm paciência, eles já mudam o foco e já pensam em outra coisa. Eles também têm poder de influência nas próximas gerações, que a gente vai compartilhar agora. Mas eles são muito realistas e práticos. Essa geração não é uma geração sonhadora. Eles querem ir por outro caminho, mas é prático e realista. Não tem ambições sonhadoras, tá? Agora a gente vai para a geração Z, que é de 1995 a 2010. Eles já nasceram com a internet, eles são conectados com as informações. Não existe diferença do mundo online para o mundo offline. Eles não conseguem separar as duas coisas, então eles vivem o dia a dia deles na internet, porque eles estão conectados o tempo todo e isso para eles é real. É muito diferente do que as outras gerações, que conseguiam separar, nas outras nem tinha, né? Mas eles conseguem separar hoje em dia muitas coisas e a geração Z não consegue. Tudo para eles é real, é aqui e agora. Eles têm um pensamento muito dinâmico, muito rápido e às vezes é difícil para gerações anteriores acompanharem, porque do mesmo jeito que eles gostam, eles deixam de gostar, eles querem, eles deixam de querer. É muito rápido o pensamento e a mudança deles, em sentimento, em pensamento, em tudo. E tudo faz parte do mesmo ambiente, não existe separação. Não existe separação de pessoas, de país, de idiomas, nada. Não, eles já não se juntam assim. Antes se juntavam as profissões que trabalhavam no mesmo ramo, as pessoas do mesmo bairro. Eles não têm isso, tá? Eles se comunicam e se relacionam com todo mundo ao mesmo tempo. Eles também são capazes de receber muita informação ao mesmo tempo. Então, se alguém tem filho, tá, aqui dessa idade que nasceu entre 1995 e 2010, ou se você também é dessa geração, a mãe tá falando com a pessoa, ela tá com o telefone, ela também já tá pensando em outra coisa, ela tá comendo ao mesmo tempo. É 1001 informações ao mesmo tempo e eles conseguem assimilar totalmente. Eles já nasceram assim. Eles são mais ansiosos justamente por esse ritmo frenético que eles vivem, de 1001 informações ao mesmo tempo. Então eles ficam muito ansiosos, eles são muito ansiosos, eles não têm um tempo deles só com eles para eles relaxarem, para eles não pensarem em nada. Eles também não conseguem fazer uma coisa só por vez. Quem tá aqui, se conhece alguém dessa geração, com certeza vai ver que eles veem um filme, ao mesmo tempo eles estão escutando uma música e ao mesmo tempo eles estão jogando. Eles fazem tudo isso de uma vez, ao mesmo tempo, e eles estão conectados em todas as coisas. Então isso gera uma ansiedade para eles, é muita informação entrando, tá? Porque nós somos um computador, né? Cada um de nós. Então, você imagina tá recebendo um monte de informação ali e não pôr o descanso. Eles não põem nunca, tá? Também eles querem a resposta para agora, para esse momento. Eles não vão lá buscar resposta como as outras gerações iam antes. Por que que eu não posso fazer? E vão ver o porquê. Não, eu quero resposta agora, tem que ser uma resposta lógica para minha mente, senão também eu não consigo entender. Também eles têm uma insegurança com relação ao futuro, tá? Porque eles não sabem, tanta informação que eles não sabem ainda o que eles gostam, o que eles não gostam. Cada hora eles gostam de uma coisa diferente. Uma hora quer ser bailarina, a outra hora quer ser escritora, a outra hora quer ser médica, a outra hora quer ser veterinária.
por receber informação a todo momento. Então não dá tempo de gestionar e absorver cada sentimento e cada desejo que tem. E se preocupam muito com o dinheiro, tá? Porque já nasceram num mundo totalmente materialista, que as pessoas precisavam de já, tem que ter já viram muita coisa, eles têm muita informação de como funciona, então eles se preocupam pelo dinheiro, mas eles não vivem para o dinheiro, tá? Tem uma grande diferença. Agora vem a geração alfa, que é a partir de 2010. Quem nasceu a partir do ano de 2010. Eles estão sendo preparados para a nova Terra. Eles já vieram com informações sobre todas essas gerações e conectados com o futuro. Então, todas essas gerações que passou agora, que a gente falou, eles já vieram com essas informações, eles sabem como as pessoas funcionam, então eles sabem como lidar com cada geração dessa, e eles já vieram preparados, tá? Para o futuro. Eles já vieram com uma expansão da consciência mais elevada, então você nem precisa explicar a coisa detalhadamente, porque eles já entendem. Uma coisa, uma palavra, algumas vezes que eles vejam alguma informação, eles já absorvem isso e eles já entendem como funciona, do que você está falando. Nada é um bicho de 7 cabeças, nada é um tabu sobre qualquer assunto. Eles absorvem rapidamente e facilmente, por ter vindo com a consciência, com a expansão da consciência elevada, aumentada, e com as informações de todas as gerações anteriores. Eles amam os animais, eles não têm animais por capricho, não fazem maldade para os animais, eles amam os animais, apesar de nascerem numa época, tá, tecnológica, eles gostam de ter muito contato com a natureza. Apesar de terem nascido numa época totalmente tecnológica, tá? Eles também têm o senso de ajudar aos demais. Então, você imagina, não tem muito tempo essas pessoas, né, que nasceram a partir de 2010, só que eles já nascem com esse instinto de ajudar aos demais. Qualquer pessoa, pode ser da família ou fora, os amigos, os animais, qualquer ser. Eles são abertos à espiritualidade e mais sensível em relação a energias. Então, se a energia da casa está muito pesada, tem más vibrações, eles são os primeiros a serem atingidos. Então, tem isso aí também, porque eles já vêm com a espiritualidade aflorada, tá? É importante você saber. A gente já falou, mas eu vou dar uma resumida, que a geração Y, eles são frutos da promessa dos seus pais, né? Eles eram os filhos da esperança. E que foi falida porque não estavam ainda preparados, né? E os pais não tinham também nada dentro para dar essa informação, para ensinar a ser diferente. Então, eu tô resumindo aí, tá? Que mais que eu vou falar para vocês? E a geração Z, que a gente comentou, eles trouxeram também, eles vieram na época que o homem foi para a Lua. Então, eles nasceram quando começou o boom da ciência e da tecnologia. Que isso facilitou bastante a vida deles, tá? Então, não foi tão difícil quanto a geração anterior. Os baby boomers foram os que vieram na geração mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, por exemplo, os pais, né? Esses falavam para os filhos, eu limpei a privada a vida inteira. Quando você vai estudar, porque quando você crescer, você vai ser o dono dessa empresa que eu limpei privada. Então, eles puseram a expectativa nos filhos muito grande.
né? Porque eles tinham uma visão de que a fase deles, a época deles foi a mais difícil. Então, meu filho, se eu limpei a vida inteira privada dessa empresa para te sustentar, para te criar, para pagar os seus estudos. Quando você crescer, você se formar, você vai ser o dono dessa empresa que eu limpei privada. Então, eles puseram uma expectativa nos filhos, uma responsabilidade muito grande, demais, tá? Pela cabeça ainda da época que eles tinham, né? Que hoje já mudou, mas cada geração tem essa mentalidade. Se eu trabalhei igual um camelo a vida inteira para sustentar a família inteira, como que essa pessoa não pode arrumar um bom trabalho e se sustentar? Então, tem gente que não acompanhou a evolução, tá? O desenvolvimento. Só que quem tá aqui já tá desperto ou tá despertando e já tá com outra mentalidade, mas vai se conectar com cada geração dessa que eu tô contando. Porque aqui tem gente de toda a idade, de todos os países, de todos os sexos. Porque eu tenho essa informação, eu falo com vocês todo dia, tá? Então eu sei que aqui todas essas gerações que eu tô falando, tem gente aqui de todas essas gerações. Por isso que fica muito fácil falar com vocês. E ainda mais que são pessoas despertando e despertas, fica mais fácil ainda, tá? Então, o que que acontece, gente? O que que eu quero falar pra vocês? Que vai ser do próximo vídeo, que entre essas gerações vieram crianças, que é o próximo vídeo que eu vou trazer, especiais, dentro dessas gerações que a gente compartilhou. E você pode ser um deles, tá? E eu vou trazer quais são as crianças e quais são os dons dessas crianças, que são pessoas, tá? Que já nasceram, que estão nascendo e que já nasceram há muitos anos, em algumas épocas em especial. É isso que a gente vai falar e vocês vão se identificar mais ainda. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like, tá? Dá um super chat, um super like, um super thank you. Eu recebi esses dias, quero agradecer e falar para as pessoas que eu vi, tá? Eu agradeço muito, porque todos os vídeos que eu faço, que eu venho aqui compartilhar, é com todo o meu coração, todo o meu carinho para vir trazer para você informação, conhecimento, expansão da consciência. Então sim, apoiem o seu canal, que esse canal é de todos nós. Todos os vídeos que eu subo aqui é com amor, com carinho e com gratidão. Saiba disso. De arquétipos, os códigos Grabovoi, eu ponho toda a minha energia, todo o meu amor nesse trabalho, que é para a gente compartilhar, evoluir, expandir juntos, porque juntos somos mais luz, juntos somos mais fortes. E juntos a gente tem mais força para continuar seguindo adiante, porque a gente está em transição planetária, espiritual, despertar. A gente está passando por um momento mágico, difícil para muitas pessoas, que eu sei que é, mas é necessário para a gente viver na nova terra, porque você quer ascender, você não quer? Você não quer fazer parte da nova terra, que não vai existir doença, não vai existir violência, não vai existir maldade, tudo já está sendo limpo, já estão limpando o planeta dessas pessoas, desses seres, de tudo que é ruim. A gente vai ter uma terra regenerada, maravilhosa, da luz. É isso aí que você quer e que eu quero. E isso a gente vai conseguir juntos. Se você quiser fazer parte do clube de membros também, que eu já agradeci todo mundo no começo, veja aqui na descrição, tem como fazer parte do clube de membros. Tem o canal do Telegram também, que a gente se fala todo dia por aí. Se você não quiser, pode se inscrever no canal, que você é amado, querido, igualmente, tá? É uma dica que eu deixo porque você tem acesso a mais coisas. Eu subo vídeos antecipados, tá? Respondo também mais especificamente.
Então, gente, também tem o atendimento, tá? Personalizado pelo Telegram. Eu falo aqui porque tem muita gente que não sabe, pelo Telegram, não, pelo Instagram. Você tem aqui o link também do Instagram. Você deixa sua mensagem lá e a gente tem um encontro, um encontro por videochamada ao vivo e a gente vai trabalhar aí todas as áreas da sua vida, o seu dom pessoal, a sua missão de vida, as suas dificuldades. Tudo que você tiver aí em dúvida, perguntas e tudo para trabalhar, para limpar, a gente vai fazer nesse atendimento. É pelo Instagram, o link tá aqui na descrição também. E tem também no início do canal, para quem não sabe, tem o link do Telegram, tem todos os vídeos de lives, tá? Que os vídeos às vezes não ficam ali expostos. Você entra nas listas, tem lista de arquétipo, de código Grabovoi, de ressonância harmônica, de espiritualidade, de transição planetária, tem das lives e tem das afirmações e mantras, que são maravilhosos. Vê lá todas as listas que tem. Se você tá chegando agora, não conhece, dá uma olhada, você vai gostar. Eu sou super feliz e muito agradecida de ter você aqui comigo, porque é meu irmão e minha irmã de luz, que somos todos fractais do todo, viemos todos que estamos aqui do todo e vamos voltar, porque o objetivo é evoluir, expandir a consciência e voltar para o todo. Esse é o objetivo. E ascender, né? Aproveitar que a Terra está numa transição planetária para a quinta dimensão e fazer essa viagem com ela, né? Essa ascensão espiritual. Esse é o objetivo. Ninguém quer ir para um planeta de terceira dimensão junto com a Matrix. Então, esse aí é o meu recado de hoje. Eu vou deixar o meu beijo, o meu carinho, o meu amor e a minha gratidão. Fica com Deus e até a próxima.